Você compraria um carro popular pelo preço de uma Ferrari? Ou pagaria a hospedagem de um quarto de hotel desconfortável pelo preço de um hotel 5 estrelas? Pois tem muito investidor que ainda faz isso na hora de comprar seus fundos imobiliários. É por isso que no vídeo de hoje eu vou pegar na sua mão e mostrar o passo a passo para identificar fundos imobiliários a preços ainda melhores, começando do zero. Meu nome é Maria Fernanda Violatti, eu sou especialista em fundos imobiliários da XP e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à terceira aula e mais importante da série Renda Extra Imobiliária. Uma série feita sob medida para você que está comprometido a conquistar sua liberdade financeira com os fundos imobiliários. E o mais importante, sem promessas mirabolantes de enriquecimento rápido do dia para a noite. O meu objetivo aqui é que você aprenda a fazer o seu dinheiro trabalhar por você com responsabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelas centenas de comentários e mensagens que eu recebi nos últimos dias. Fico muito feliz de ver que muitos de vocês já estão deixando para trás investimentos ruins e se unindo ao crescente grupo de brasileiros que recebem aluguel praticamente todos os meses. Tudo isso sem precisar passar pela dor de cabeça de ter um imóvel físico para cuidar, nem ter o dinheiro necessário para comprar um imóvel. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros episódios da série, basta clicar nos links que estão aparecendo na sua tela. Não perde tempo, porque eles vão sair do ar em breve, hein? Na nossa primeira aula, eu expliquei por que os fundos imobiliários são a forma mais inteligente de investir em imóveis e por que qualquer pessoa pode começar a gerar uma renda extra, mesmo começando com muito pouco dinheiro. No segundo vídeo, eu te ensinei a calcular quanto você precisa investir para viver de renda, como você pode usar uma estratégia simples para acelerar o seu caminho até lá, como abrir sua conta em uma corretora e o passo a passo para fazer sua primeira negociação na prática. E a aula de hoje é a mais importante até aqui, porque nela eu vou te mostrar quais são os melhores fundos imobiliários para você, como montar uma carteira eficiente mesmo que você nunca tenha investido na vida, os principais indicadores que você deve olhar para aproveitar boas oportunidades em fundos imobiliários na bolsa. E na minha opinião, são esses detalhes que separam os investidores que ficam no meio do caminho daqueles que chegam mais rápido aos seus objetivos com os fundos imobiliários. Bora começar? Muitos seguidores me perguntam qual é o melhor fundo imobiliário da bolsa. Eu adoraria te dar uma resposta e ganhar alguns seguidores a mais nas minhas redes, mas eu preciso ser franca com você. A verdade é que isso não existe. Em primeiro lugar, porque antes de investir, você precisa definir quais são os seus objetivos e o seu momento de vida. O seu objetivo é multiplicar seu dinheiro para ter uma aposentadoria mais tranquila lá na frente? E você topa ver seu dinheiro balançar um pouco mais até lá? Ou você já tem um patrimônio construído e quer apenas gerar uma renda extra a partir dele de forma mais conservadora? A melhor parte é que existem fundos imobiliários excelentes para cada um desses objetivos. Se seu momento de vida mudar, basta ajustar a sua carteira. Se você está na fase de acumulação, uma opção interessante, por exemplo, são os fundos que constroem imóveis para a venda. Nesse caso, é claro que o risco será um pouco maior e você não receberá a renda no curto prazo, mas a valorização das suas cotas ela tende a ser mais do que generosa. Outra opção são os fundos de shoppings e hotéis, por exemplo, que costumam ter uma renda mais irregular por conta das estações do ano e do momento da economia, mas historicamente sempre distribuíram rendimentos mais gordos aos seus cotistas. No caso de alguns fundos de shoppings, inclusive, além do aluguel, você tem direito a receber uma parte do lucro das lojas. Ou seja, em vez de gastar o dinheiro no shopping no próximo Natal, você pode ganhar dinheiro com ele. Imagina você pegar bem cheio esse momento de reabertura das lojas e lucrar junto com elas. Já se seu objetivo é receber aquela renda mais previsível, algumas alternativas mais interessantes podem ser os fundos de galpões logísticos, lajes corporativas ou até os fundos de CRI, que compram dívidas do setor imobiliário. Aí entra outro ponto fundamental da sua decisão: o quanto você está disposto a assumir mais riscos em troca de um potencial maior de retorno. Na dúvida, vale o teste do travesseiro. Se você está dormindo tranquilo vendo a oscilação das suas cotas, significa que você está no caminho certo. Aqui eu preciso te lembrar mais uma vez, os investimentos em fundos imobiliários pertencem à renda variável, o que significa que, assim como um imóvel comum, eles podem ganhar ou perder valor, principalmente no curto prazo.
Por isso é importante que você tenha a sua reserva de emergência consolidada e, o mais importante, uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Como regra de bolsa, eu sugiro que você tenha uma carteira com pelo menos 8 fundos, com diferentes segmentos, diferentes estratégias e com imóveis em diferentes regiões do país. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, os shoppings sofreram com as medidas de isolamento. Enquanto isso, a demanda do e-commerce por galpões logísticos disparou, já que todo mundo passou a comprar mais pela internet. A lição que fica é que é impossível prever os chamados cisnes negros, mas nós podemos estar preparados para ele, diversificando a nossa carteira. Agora que você já entendeu como montar uma carteira focada nos seus objetivos, chegou a hora de escolher os melhores fundos para ela. Para te ajudar, eu separei 7 diferenciais que nós da XP olhamos com lupa para identificar os melhores fundos imobiliários e também o melhor momento de comprá-los. Mas atenção, você deve olhá-los sempre em conjunto, assim como o médico analisa todos os sintomas de um paciente juntos, ou pode acabar errando o diagnóstico. Aqui eu vou focar nos fundos de tijolos, ou seja, aqueles que compram outros imóveis físicos, combinado? Pois bem, a primeira coisa que você deve buscar em um fundo imobiliário é baixa taxa de vacância. A taxa de vacância diz o quanto da área de um fundo imobiliário está deixando de ser alugada. Se o fundo tem cerca de 5.000 metros quadrados, por exemplo, e um espaço desocupado de 500 metros, significa que ele tem uma taxa de vacância de 10%. Uma taxa de vacância baixa é um indicador excelente para o fundo, porque significa mais renda na mão do cotista e maior poder de negociação com os inquilinos. Normalmente, mais imóveis alugados também são sinal de uma boa localização e de um bom imóvel, que permite a cobrança de aluguéis mais altos. Como regra de bolso, busque fundos com uma taxa de vacância menor, mas fique atento às exceções. Algumas vezes, um fundo pode estar com uma taxa de vacância mais alta por uma questão momentânea, mas há sinais claros de que isso irá mudar em breve, como, por exemplo, a reabertura da economia. Da mesma forma, ele pode estar com a vacância baixa, mas prestes a perder seu único inquilino, o que nos leva ao critério de número 2, fundos multiativos e multi-inquilinos. Não adianta ter um único imóvel 100% ocupado se você estiver na mão de um único locatário. Por isso, quanto maior for o patrimônio, maior for o número de inquilinos e também o número de regiões em que o fundo possui imóveis, melhor. Se seu fundo for muito concentrado, as chances de um inquilino inadimplente ou de um imóvel vazio te deixarem sem renda em algum momento aumentam. Por isso, como regra de bolso, o quanto mais inquilinos, mais imóveis e mais regiões o fundo estiver presente, melhor. No entanto, mais do que em números, o seu foco precisa estar na qualidade. Inquilinos de primeira linha valem mais do que muitos inquilinos problemáticos. Um imóvel AAA ou de alto padrão construtivo pode valer mais do que vários prédios de segunda linha. E, principalmente, uma boa localização vale mais do que muitas regiões não centrais. 3. Dividend yield atrativo e consistente. Apesar desse nome complicado, o dividend yield é a relação entre o aluguel que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses e o valor que a sua cota é negociada em bolsa. Por exemplo, se uma cota de um fundo está sendo negociada hoje a R$ 200 e ele distribuiu R$ 20 por cota no último ano, o seu dividend yield é de 10%. Em tese, o dividend yield ajuda a mostrar qual a eficiência do fundo em rentabilizar os seus imóveis e também o prêmio que ele está oferecendo em relação à renda fixa. O problema é que muitos investidores olham apenas para esse indicador na hora de escolher seus fundos imobiliários e acabam perdendo dinheiro. Isso porque o dividend yield reflete o valor passado dos rendimentos de um fundo. E como você já sabe, rendimentos passados não são garantia de rentabilidade futura. Imagine, por exemplo, um fundo de shopping que perdeu inquilinos logo no início de uma pandemia. Com a queda na expectativa de renda, o valor da cota cai, mas os rendimentos dos últimos 12 meses permanecem os mesmos, aumentando o dividend yield de forma ilusória. Por isso, olhe sempre para o histórico mais longo do fundo para ver se esse resultado é sustentável ao longo do tempo. E mais do que o retrovisor, olhe para frente. Se os imóveis do fundo ficassem vazios hoje, eles seriam disputados por novos inquilinos amanhã? No fim do dia, os dividendos na sua conta vão seguir os fundamentos, isto é, a qualidade do seu patrimônio. 4. Gestão de ponta. Esse é um dos grandes diferenciais dos fundos imobiliários. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário,
está contratando uma equipe de experts do mercado imobiliário para trabalhar para você. O gestor de um fundo imobiliário é quem decide quais imóveis comprar e vender. Ele também negocia os melhores preços e é responsável por fazer uma análise criteriosa de riscos dos inquilinos. Por isso, ter gestores talentosos ao seu lado pode ter um impacto importante na rentabilidade do seu fundo. Duas formas de entender se o gestor tem feito um bom trabalho é avaliar se a sua vacância está baixa e se os rendimentos têm batido a média do mercado em períodos mais longos. Normalmente, os gestores acabam tendo um incentivo a mais para entregarem os melhores retornos aos seus cotistas em fundos que cobram uma taxa de performance. Eu sei que esse nome pode remeter a algo negativo, mas a taxa de performance é um ganha-ganha. Ela funciona como uma remuneração variável do gestor, que só é cobrada se o fundo supera o índice estabelecido pelo gestor, que normalmente é o próprio IFIX. Assim, você incentiva o gestor do fundo a buscar os melhores negócios e impulsionar os seus rendimentos. 5. Um preço justo. Lembra uma pergunta que eu fiz no início desse vídeo? Eu vou fazê-la novamente de um modo diferente. Você prefere comprar um carro popular pelo preço de uma Ferrari ou uma Ferrari pelo preço de um carro popular? Se você respondeu a segunda opção, deve sempre olhar se o valor que seu fundo está sendo negociado na bolsa reflete o valor real dos imóveis que ele possui. A forma mais simples de fazer isso é dividir o preço de mercado pelo seu valor patrimonial, o chamado P sobre VP. Mas não se preocupe, você não precisa fazer essa conta. Esse indicador está disponível no próprio site da XP ou no Infomoney. De forma geral, se esse indicador estiver muito acima de 1,20, ou seja, 20%, significa que você está pagando muito caro por ele. Se estiver entre 0,8% ou 80% e 1%, pode significar uma oportunidade de compra. Também fica alerta se o P sobre VP estiver barato demais. Isso costuma acontecer, por exemplo, quando o fundo está com dificuldades para alugar algum de seus imóveis, ou até mesmo porque o imóvel perdeu seus fundamentos. 6. Boa liquidez. A agilidade para comprar e vender cotas é uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários frente aos imóveis tradicionais. Mas mesmo entre os FIIs, há ativos que você consegue transformar em dinheiro com mais facilidade ou com menos facilidade. A liquidez é inclusive uma métrica que nós usamos para compor o índice de risco na plataforma da XP. Quanto mais líquido o fundo for, melhor. Por isso, como regra de bolso, prefira fundos imobiliários que negociem próximo a 1 milhão por dia. Isso facilita a sua vida caso você queira se desfazer das suas cotas e evita também distorções de preço nos dias em que houver pouca negociação. 7. Fome de crescimento. Por lei, um fundo imobiliário precisa distribuir 95% do seu lucro semestral aos seus cotistas, mas apenas com 5% que sobram, fica difícil para ele comprar mais imóveis. Assim, a única forma de levantar capital para fazer novas aquisições ou o chamado retrofit, as grandes reformas que valorizam o patrimônio, é emitindo novas cotas. E por que é interessante que um fundo cresça? Porque fundos que fazem isso com mais frequência aproveitam mais oportunidades do mercado imobiliário, além de diversificar o seu patrimônio. Por isso, busque fundos que cresçam de forma estratégica e com foco na qualidade dos seus imóveis. 8. E aqui é um bônus, hein? Bom momento do ciclo imobiliário. O último indicador do nosso raio-x exige um pouco mais de conhecimento, mas pode ter um impacto decisivo na performance da sua carteira. Você já deve ter percebido que, de tempos em tempos, os preços dos imóveis sobem consideravelmente e depois caem, antes de começar a subir novamente. Esses movimentos são chamados de ciclos imobiliários e acontecem por um descasamento entre a oferta e a demanda de imóveis no mercado. Isso porque, quando a demanda está alta, muitos imóveis ainda estão começando a ser construídos, mas quando eles são lançados, anos depois, a demanda já não é mais a mesma. De forma geral, os ciclos imobiliários são divididos em 4 fases. A recessão, que é quando os preços dos imóveis caem por conta do excesso de oferta, uma taxa de vacância alta e um mercado pessimista. Nesses momentos, pode haver um movimento conhecido como flight to quality, em que os inquilinos aproveitam o excesso de oferta para mudar para imóveis melhores. Lembra que eu falei da importância de ter excelentes imóveis? Os fundos imobiliários que possuem imóveis de primeira linha são os que sofrem menos nesse período. Depois da baixa, começa a fase de recuperação. A vacância começa a cair porque os lançamentos diminuíram, os preços param de cair e o mercado segue cauteloso. Este costuma ser um excelente momento para ir às compras
e comprar barato. Depois disso, vem a fase de expansão, em que a vacância é baixa e os preços estão em alta. Isso anima os investidores e também as construtoras que voltam a pisar no acelerador. Por último, vem a fase da super oferta, em que os preços param de subir novamente e o excesso de entrega começa a aumentar a taxa de vacância. Nessa fase, o mercado ainda está super confiante e costuma ser um bom momento justamente para se desfazer dos ativos. Ou como diz Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, você deve comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Em média, essas 4 fases juntas podem durar entre 5 e 10 anos. Mas o mais interessante dos ciclos imobiliários é que eles acontecem em tempos diferentes para cada segmento e para cada região do país. Ou seja, sempre haverá um ciclo recomeçando em algum lugar, o que significa que sempre haverá oportunidades. Cabe a você, investidor, estar preparado para aproveitá-las. Agora eu peço que você preste bastante atenção. Durante as 3 primeiras aulas do Renda Extra Imobiliária, nós vimos como mais de 1 milhão de brasileiros já recebem aluguéis quase todos os meses em sua conta, sem precisar ter um imóvel. Uma estratégia vencedora para quem tem o objetivo de viver de renda no menor tempo possível e o passo a passo para você identificar excelentes fundos imobiliários e montar uma carteira vencedora. Se você chegou até aqui comigo, meus parabéns! Você já faz parte de uma minoria que saiu de sua zona de conforto em busca de conhecimento para transformar sua realidade financeira. Mas apesar de ter entendido o tamanho dessa oportunidade, é natural que você ainda não se sinta seguro para escolher sozinho os mais de 300 fundos negociados na Bolsa Brasileira. Ou o que é mais provável ainda, talvez você tenha uma agenda cheia e simplesmente não tenha tempo para selecionar os melhores fundos imobiliários por conta própria. Se você se encaixa em algum desses 2 cenários, eu tenho uma surpresa para você. Nós da XP preparamos não um, mas 2 presentes incríveis para todos os participantes da série que abrirem sua conta e fizerem uma primeira TED para a XP nos próximos dias. Pode ser R$100, 1.000 ou até 100 mil, qualquer valor que mostre que você está comprometido a buscar sua liberdade financeira. E se você já é cliente XP e já investe com a gente, também terá acesso a esse benefício sem pagar um centavo por ele. Isso mesmo, será 100% gratuito, sem nota de rodapé. Estou me referindo a um presente com potencial de impulsionar o seu caminho para viver de renda com os fundos imobiliários. Mas eu só vou revelar que surpresa é essa no último episódio da série, que vai ao ar na próxima terça-feira, logo pela manhã. Nós nunca fizemos nada assim antes e é provável que não consigamos oferecer um bônus como esse por muito tempo. Por isso, se você ainda não abriu sua conta na XP, é só clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e fazer seu cadastro e a sua primeira TED. Pode ser qualquer valor, R$10, 100, 100 mil, qualquer valor que mostre o seu comprometimento com a sua liberdade financeira. Se você já fez isso, usa a hashtag Presente Garantido e me diz qual foi o seu maior aprendizado na série até aqui. Eu vou ler cada um dos comentários. Um abraço e nos vemos no último episódio. Venha preparado, hein?